Oi, tudo bem? Eu sou a professora Alice Mota, sou professora de História e vamos conversar hoje sobre a História do Brasil no Enem. Um dos períodos mais cobrados no Enem em História é o Brasil Colônia. Um ponto do Brasil Colônia bastante cobrado é em relação às capitanias hereditárias. O Brasil foi descoberto em 1500, porém sua colonização começou efetivamente somente em 1530. Logo em 1534, o rei português Dom João III fez a primeira divisão territorial e administrativa do Brasil, dividindo em 15 grandes faixas de terras. Essa administração foi entregue a interessados, e cada divisão dessa era chamada de uma capitania hereditária. Outro ponto muito cobrado em relação à história do Brasil colônia são os ciclos econômicos, sendo o principal deles o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar perdurou entre os séculos XVI e XVIII. Teve como principal forma de mão de obra a mão de obra escrava e nos engenhos eles tinham tanto o plantio quanto a moenda de cana-de-açúcar, além da produção de cachaça. Outro ciclo econômico muito importante na história do Brasil foi o ciclo do ouro, que teve seu principal destaque durante o século XVIII. No contexto da queda de produção do açúcar aqui no Brasil. Esse ciclo econômico foi responsável pela interiorização do Brasil. Ele usava tanto mão de obra escrava quanto mão de obra livre. Quando a gente vai falar sobre Brasil Império, um dos períodos mais retratados no Enem é em relação ao período regencial. O período regencial ele começa depois da abdicação de Dom Pedro I em prol do trono português e deixa como herdeiro do trono seu filho Dom Pedro II. Porém, Dom Pedro II era uma criança quando o trono foi deixado a ele. E por não poder assumir, nesse período entre 1831 e 1840, que é quando é dado o golpe da maioridade, o governo brasileiro ficou a cargo de regentes escolhidos para cuidar do Brasil. Esse é um dos períodos mais conturbados da história do Brasil e com certeza o período mais conturbado do Brasil Império. Nesse período aconteceram uma série de revoltas que vocês devem dar muita atenção quando forem estudar. Dentre elas, a Balaiada, Cabanagem, a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, a Revolta dos Malês e a Sabinada. Quando a gente vai falar sobre Brasil República, o período mais trabalhado no Enem é a Era Vargas. A Era Vargas, ela marca o fim da República Oligárquica e ela se estende de 1930 a 1945. E é dividida em 3 grandes períodos: o governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945. Durante esse período, algumas conquistas foram dadas ao povo brasileiro, dentre elas as leis trabalhistas e o voto feminino. O voto feminino era uma requisição das mulheres desde 1891. Porém, até 24 de fevereiro de 1932 ainda não era uma realidade. Somente nessa data, o Código Eleitoral brasileiro passou a assegurar o voto feminino no Brasil. Mas não pensem que o Brasil foi o país mais atrasado em relação a isso. Países como a França só tiveram o voto feminino reconhecido no país em 1944, enquanto a Suíça em 1971, reconheceu o voto feminino. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima semana de estudos. Bora com tudo pro Enem.